Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos. E vamos buscar, nesta sexta-feira, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca reuniões espíritas, no capítulo 28, em que ele nos traz uma coletânea de modelos de preces espíritas, no sentido apenas de nos auxiliar para quando temos dificuldades em formular uma conversação, uma conversa, uma ligação com Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, com os espíritos amorosos. Então ele nos traz ali alguns exemplos apenas como ponto de apoio, né? Não para serem repetidos, um ponto de apoio. Ajudando a muitos que não conseguem concatenar as ideias e abrir esse coração, esse diálogo. E ele fala também, após um estudo que ele faz sobre o Pai Nosso, sobre as reuniões espíritas. E como num trabalho de desobsessão, a reunião espírita é um instrumento valioso em que se operam os trabalhos de desobsessão, nós vamos ver o que ele coloca sobre reuniões espíritas. Então ele começa, porque onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso foram colocações de Jesus, e aqui foi trazida por Mateus no capítulo 18, versículo 20. E Kardec coloca: para estarem reunidos em nome de Jesus, não basta a presença material, pois é necessário que o estejam espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos voltados para o bem. Então Jesus se encontra em meio da reunião, ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender de que maneira os espíritos podem estar entre nós. É graças ao nosso corpo fluídico ou espiritual, aliás, é graças ao seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que nos permitiria reconhecê-los caso se tornassem visíveis. Quanto mais elevados na hierarquia, maior é o seu poder de radiação, de maneira que, possuindo o dom da ubiquidade, podem estar simultaneamente em muitos lugares. Para tanto, basta a emissão de um raio de seu pensamento. Então, aqui nem se falar em Jesus, nessa condição de estar em todos os ambientes, né? Mas mesmo os espíritos de condição, eles também possuem o dom da ubiquidade, ou seja, estar em mais lugares ao mesmo tempo. E como acabamos de ler, basta o pensamento, basta o desejo, lá se fazem presentes. É interessante, né? São leis, são mecanismos que ainda podem nos faltar um conhecimento mais profundo, mas se dão. Nós temos relatos de estar em 2 lugares, temos muito, né? O Santo Antônio de Pádua se apresenta em Lisboa e defende ali o Pai, né? Então, e isso está lá constatado, né? Está lá escrito, descrito, que ele estava numa das cidades, aparece na outra. Eu acho que ele estava em Pádua e aparece quando o pai estava sendo julgado em Lisboa, né? Eu acho que foi isso, mas era de uma cidade, aparece na outra e era fato que estava na outra. Todos perceberam, no entanto, ele materializa-se nesse ambiente de julgamento e defende o pai, né? Então, isso foram 2 lugares que ele apareceu simultaneamente, mas o espírito, ele tem o poder de aparecer em vários lugares, de acordo ali com a necessidade e o seu desejo.
Então, com essas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou menor número que atrai os espíritos, pois se assim fosse, ele podia ter dito, em vez de 2 ou 3 pessoas, 10 ou 20. Mas o que atrai, não é? É o sentimento de caridade que as anima reciprocamente. Ora, para isso bastam 2 pessoas, mas se essas 2 orarem separadas, mesmo que se dirijam a Jesus, mesmo que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se não estão movidas por um sentimento de mútua benevolência. Se estiverem, então, animadas de mútua prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos se repelem, em vez de se unirem, por um comum impulso de simpatia, e então elas não estão reunidas em nome de Jesus. Nesse caso, Jesus será apenas o pretexto da reunião e não seu verdadeiro motivo. Isso não quer dizer que Jesus não ouça uma pessoa só. Se ele não disse, atenderei a qualquer que me chame, é porque exige, antes de tudo, o amor do próximo, do qual se podem dar maiores provas em conjunto do que isoladamente, e porque todo sentimento pessoal o nega. Então, é claro que você orando sozinha, no silêncio, do seu travesseiro, do seu quarto, né, onde quer que seja, caminhando, olhando a natureza, olhando o céu, onde quer que seja, você está orando, você está sendo assistido, você está sendo ouvido, você está sendo amparado. É ter calma para captar as intuições que nos estão inspirando. Mas ele fez questão de ressaltar o conjunto, porque nós crescemos em grupo, nós crescemos em sociedade, e o sentimento de fraternidade deve nos unir para que juntos possamos elevar o pensamento. É isso que ocorre numa reunião espírita, é isso que ocorre num templo religioso, não é? A reunião das pessoas. Então, isso não quer dizer que Jesus não ouça uma pessoa só. Se ele não disse atenderei a qualquer que me chame, é porque exige, antes de tudo, o amor do próximo, do qual se podem dar maiores provas em conjunto do que isoladamente. E porque todo sentimento pessoal o nega. Segue-se que, numa reunião numerosa, se 2 ou 3 pessoas se ligassem pelo coração, num sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras permanecessem isoladas e concentradas em ideias egoístas e mundanas, Jesus estaria com as primeiras e não com as demais. Não é, portanto, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores, que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos, segundo o espírito da caridade, por ele personificado. Esse deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, em que sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. E ele vai nos dar um modelo de prece para o começo da reunião, um modelo simplesmente. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados
ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta ou de orgulho, de inveja ou de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abri os seus olhos à luz e perdoai-as como nós as perdoamos, se vierem com intenções malfazejas. Se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente pelo Espírito então ali, situações, né, que possamos rogar, nosso guia espiritual para nos assistir e velar por nós. Então, pedir, por exemplo, nós muito ligados a Frei Fabiano, podemos pedir a Frei Fabiano, né? Podemos pedir a doutora Adolfo de Bezerra de Menezes, ou apenas a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e os bons espíritos que trabalham nos ambientes, que assistem aos grupos, estarão lá presentes atendendo ao chamamento. Direcionado a Deus, direcionado a Jesus, né? Mas eles servem a Deus e a Jesus. E como trabalhadores do Cristo, estarão lá nos ajudando. Mais um modelo de prece para o final da reunião. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. E Kardec acrescenta uma passagem que encontramos em Atos, capítulo 2, do versículo 17 ao 18, né? Nós sabemos que Atos, ele vem após os evangelhos, né? Ali na Bíblia, na sequência da Bíblia, no Novo Testamento vem os evangelhos, depois vem Atos. E por que vem Atos? O que seria Atos? Atos dos Apóstolos. É atribuído a Lucas essa escrita, né? E nesses atos são relatadas ali as vivências dos discípulos após a partida de Jesus. Então, as situações de falas que eles recordam de quando Jesus estava aqui, né? As situações que são descritas, vividas por ele após a partida de Jesus, né? Então, Atos, né? Então, vamos ver o que está em Atos. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor,
que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão os vossos filhos e vossas filhas, e os vossos mancebos verão visões, e os vossos anciãos sonharão sonhos. E certamente naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e profetizarão. E Kardec coloca: quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens, e que a voz dos Espíritos penetrasse por toda parte, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. É com esse objetivo que os espíritos se manifestam hoje por toda parte, e que a mediunidade, revelando-se entre as pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre homens e mulheres, crianças e velhos, constitui um sinal de que os tempos chegaram. Então, aquilo que ele disse que profetizaria, né? As vozes viriam. São os tempos que temos vivido, né? Já há um tempo, aos tempos do Consolador. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concebeu aos homens a vista física, os sentidos corporais e os instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o seu olhar nas profundidades do espaço. Com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar o mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes do ensino dos espíritos, ou melhor, são os instrumentos materiais pelos quais os espíritos se exprimem nas suas comunicações com os homens. Sua missão é sagrada porque tem por fim abrir-lhes os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre o seu futuro, para conduzi-lo ao caminho do bem, e não para poupar-lhe o trabalho material que lhe cabe neste mundo, para o seu próprio adiantamento, nem para favorecer as suas ambições e a sua cupidez. Eis do que os médiuns devem compenetrar-se bem, para não fazerem mau uso de suas faculdades. Aquele que compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, cumpre-o religiosamente. Sua consciência o condenaria como por um ato sacrílego, ao transformar-se em divertimento e distração para si mesmo e para os outros, as faculdades que lhe foram dadas com uma finalidade séria, pondo-o em relação com os seres do outro mundo. Como intérpretes do ensinamento dos espíritos, os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar estão na razão da boa orientação que derem às suas faculdades, pois os que seguem o mau caminho são mais prejudiciais do que úteis às causas do espiritismo. Pelas más impressões que produzem, retardam mais. Então, pelas más impressões que produzem, retardam mais de uma conversão. Eis porque terão de prestar contas do uso que fizeram das faculdades que lhes foram dadas para o bem do seu semelhante, ou dos seus semelhantes. Os médiuns o médium que não quer perder a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pela sua própria melhoria. O que deseja que a sua faculdade se engrandeça e desenvolva,
deve engrandecer-se moralmente, abstendo-se de tudo que possa desviá-la de sua finalidade providencial. Se os bons espíritos às vezes se servem de instrumentos imperfeitos, é para bem aconselhá-los e procurar levá-los ao bem. Mas, se encontrar corações endurecidos e se os seus conselhos não são ouvidos, retiram-se e os maus têm então o campo livre. A experiência demonstra que entre os que não aproveitam os conselhos dos bons espíritos, as comunicações, após haverem alguns clarões durante certo tempo, acabam por cair no erro, na verbosidade vazia e no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Quantos médiuns se afastaram, né? Se deixando levar pela ambição, pela fama, e acabam se afastando no sentido de buscando caminhos indevidos, muitos caminhando até para mistificações, para fraudes, né? E quando se vem ali sem a ajuda dos bons espíritos, porque um bom espírito jamais ajuda um médium que está se extraviando. Vai ajudar, sim, no sentido de ajudá-lo a despertar e recompor-se, mas jamais alimentar ali com suas inspirações, com a sua orientação, espíritos que estão fazendo um mau uso da mediunidade. Os bons espíritos se afastam. Ao se afastarem, o médium continua sendo um canal aberto. Mas a quem ele vai ouvir? A esses mesmos que estão colaborando, iludindo-o para que ele se afaste ali do trabalho promissor. Obter a assistência dos bons espíritos e livrar-se dos espíritos levianos e mentirosos deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade estéril que pode mesmo reverter em prejuízo daquele que a possui, degenerando em obsessão perigosa. O médium que compreende o seu dever, em vez de orgulhar-se de uma faculdade que não lhe pertence, desde que pode ser retirada, atribui a Deus o que de bom consegue obter. É seguir o conselho do Chico Xavier, né? Que o médium deve sentir-se como uma concha que serve, simplesmente, né? Se as suas comunicações merecem elogios, ele não se envaidece com isso por saber que eles independem do seu método pessoal e agradece a Deus haver permitido que os bons espíritos se manifestassem através dele. Se dão motivo a críticas, não se ofende por isso, pois sabe que elas não foram produzidas por ele. Pelo contrário, reconhece não ter sido um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para impedir a intromissão dos maus espíritos. Trata então de adquirir essas qualidades e pede pela prece a força que lhe falta. E aí vem um modelo de prece. Deus Todo-Poderoso, permiti que os bons espíritos me assistam. Então, agora é o médium fazendo a prece. Na comunicação que solicito, preservai-me da presunção de me julgar ao abrigo dos maus espíritos, do orgulho que poderia me enganar sobre o valor do que obtenha, de todo sentimento contrário à caridade para com os outros médiuns. Se for induzido ao erro, inspirai alguém a ideia de me advertir, e a minha humildade que me fará aceitar a crítica com reconhecimento, e aceitar para mim
e não para os outros os conselhos que os bons espíritos queiram dar-me, porque às vezes acontece do médium ouvir muita coisa boa, mas ele acha que é para os outros, que ele é um instrumento para falar para os outros, esclarecer o outro, levantar o outro, e ele não se dá conta que na grande maioria das comunicações o primeiro que deve ouvir e foi diretamente para ele médium, né? Se me sentir, se me sentir tentado a enganar, seja no que for, ou a mim vai descer da faculdade que vos aprove conceder-me, peço-vos que a retirais de mim, antes que permitir seja ela desviada de sua finalidade providencial, que é o bem de todos, e o meu próprio adiantamento moral. Belíssimos ensinamentos Kardec nos traz nesta parte das preces, né? E desta ligação com explicando o que seja uma reunião espírita, a necessidade da harmonização, a necessidade da entrega, da comunhão de pensamentos, porque assim se conseguem os resultados extremamente mais positivos, né? Espíritos com maiores dificuldades conseguem vir numa reunião em que haja sintonia, harmonia entre os participantes, né? Quantas desobsessões se dão em função deste preparo. Graças te damos, Pai, pela bendita oportunidade. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e que fiquemos em paz.